Animados hoje, hein? Glória a Deus, tem que estar animado. O Espírito Santo de Deus está se movendo sobre essa cidade, amém? Deus está ouvindo o clamor do povo de Veranópolis. Irmãos, é um grande prazer estar aqui na cidade de vocês, fazendo esse trabalho. Mas o que tem me chamado a atenção tem sido as pessoas que estão nos recebendo aí na cidade. Os campos estão brancos, verdadeiramente. Por onde nós temos andado, as pessoas têm recebido o Evangelho. Eu posso dizer para vocês que Deus está falando ao coração do povo dessa cidade. Amém? Nós estamos saindo pelas ruas e todos os dias tem sido uma bênção. Mas ainda tem pessoas que não ouviram falar da cruzada. Então eu gostaria de convidar você, aponta o QR Code do seu celular, entra no grupo que nós vamos depois disponibilizar o vídeo para a chamada da cruzada. Coloca o teu celular, o teu WhatsApp a serviço do reino, amém? Mas entra lá mesmo. Nós vamos mandar o vídeo da cruzada e você manda esse vídeo para todos os teus contatos da tua lista, sabe? Às vezes quando você quer vender alguma coisa, você manda lá nos grupos da família, grupo do bairro, grupo do trabalho, grupo da escola. Vamos fazer algo agora para o reino de Deus, amém? Então está aqui o QR Code na tela, você pode chamar, pode fazer o pedido, e com certeza Deus vai usar a sua vida através desse contato, amém? Quantos estavam aqui ontem? Quantos vieram aqui ontem? Amém. Quantos estão aqui pela primeira vez hoje? Onde é que vocês estavam ontem, irmãos? Eu sei que muita gente estava trabalhando, mas nós precisamos que você venha para ser treinado. Deus quer usar a tua vida, olha só, a cruzada trouxe uma conferência, 0800 para você. Você vai aprender a orar por cura, você vai aprender a trabalhar com libertação e ainda vai ser cheio do Espírito Santo amanhã. Amém? E não é só para trabalhar na cruzada não, irmãos, é para você trabalhar todos os dias da tua vida até que Jesus volte, amém? Então venha, não perca. Se puder, liga para o irmão que não veio aqui nessa noite. Quem sabe você conhece o irmão lá da igreja, o irmão não veio para a conferência. Liga para o irmão e diga, irmão, você está perdendo, venha. Porque às vezes as pessoas dizem assim, se não veio é porque não era para ele. É para todos, amém? Todos aqueles que ouvirem o chamado e responderem. Então liga para as pessoas, convida para a conferência, convida para a cruzada, amém? Eu quero apresentar para aqueles que estão aqui pela primeira vez, sabe, os ministérios que trabalham conosco nesse trabalho, nesse projeto. Nós temos aqui o ministério do evangelista Dave Hauer. Cadê o evangelista Dave Hauer? Wave to them. Lá o Dave Hauer, lá no fundo, ó. O Dave Hauer veio dos Estados Unidos só para estar aqui com vocês em Veranópolis. E ele tem esse ministério chamado Under the Influence Ministries. Então você pode seguir ele lá nas redes sociais também, para você ver os trabalhos que ele está desenvolvendo ao redor do mundo. Esse homem já pregou o evangelho em mais de 40 países. E é um privilégio poder trabalhar com ele. Nós temos também um outro ministério que trabalha conosco, com o evangelista Jim Gusen. Stand up, Jim. O evangelista Jim Gusen trouxe uma palavra poderosa ontem à noite aqui, sobre curas. Muitas pessoas receberam a cura aqui ontem à noite. E não se preocupe, o mesmo Espírito que estava operando ontem, continua operando hoje aqui também, amém? Se você precisa de cura, você vai sair daqui curado em nome de Jesus, amém? E você pode seguir o evangelista Jim Gusen lá nas redes sociais, Awakening Hope Ministries. Aqui você tem o logotipo dele para facilitar você encontrar o ministério dele lá na internet, amém? Eu quero mostrar para vocês aqui mais uma vez a propaganda da nossa cruzada. Pode ser o seu. Veranópolis vai ser palco de um evento que está transformando vidas ao redor do mundo.
Prepare-se para a Cruzada Internacional de Fé em Milagres, com o evangelista Eduardo Vargas do Brasil, Dave Hauer e Jim Guzen dos Estados Unidos. Milhares de pessoas já foram tocadas pelo poder da fé e voltaram a ter esperança. Cegos viram, paralíticos andaram, surdos ouviram. Venha viver a sua experiência com Deus. Dias 16, 17 e 18 de outubro, às 19 horas, no pavilhão da FEMASAM. Deus marcou o encontro com você. A entrada é gratuita. Venha e traga a sua família. Veranópolis nunca mais será a mesma. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos já viram essa propaganda no Instagram aí? Levanta a mão, quem já viu a propaganda? Olha só. Irmãos, já tem mais de 130 mil visualizações já, desse chamado para a Cruzada de Veranópolis. Todas as cidades vizinhas estão recebendo essa chamada o dia todo na internet. Porque nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, para que a sua cidade seja o palco de grandes milagres, amém? Mas eu preciso que você faça a sua parte. Não posso fazer sozinho. Nós trouxemos uma equipe com 50 pessoas, mas não é o suficiente para ganhar uma cidade para Jesus, amém? Então eu preciso de uma pessoa, sabe quem? Fala, eu. Fala assim, eu me coloco à disposição de Jesus para ganhar a minha cidade. Amém? Contamos com você, irmãos. Deus está vendo tudo isso que vocês estão falando aqui, viu? Depois não venha dizer que eu não avisei. Mas, irmãos, Deus está se movendo e Ele quer usar a sua vida. Deus quer que você participe dessa grande colheita que está acontecendo. Essa cruzada veio para a sua cidade. E olha só, sabe quanto vai custar para a cidade de Veranópolis essa cruzada? Sabe quanto vai custar para as igrejas de Veranópolis? Vou pedir, cadê o pastor Paulo? Pastor Paulo da Batista. Pastor, quanto está custando para o senhor essa cruzada? Quanto que nós pedimos na reunião lá para os pastores contribuírem para a cruzada? Amém. Irmãos, essa cruzada não cobra um centavo sequer das igrejas da sua cidade. Nós não cobramos nenhum dinheiro de empresários da cidade ou das igrejas locais, nem pedimos dinheiro para o prefeito, nem para nenhum político. Tudo isso quem está pagando é Jesus Cristo, amém? E nós estamos fazendo isso porque nós amamos o povo de Veranópolis. É uma boa demonstração de amor, não é? Estamos pagando o nosso bolso, vindo de longe, para estar aqui com vocês, para ajudar vocês a conquistar essa cidade para Jesus. Por isso eu preciso que você venha nas noites da cruzada. Nós precisamos de você lá. Durante a cruzada, nós vamos trabalhar com algumas equipes de apoio. Nós vamos precisar de pessoas na área de libertação, nós vamos precisar de pessoas como carregadores, nós vamos precisar de anotadores, segurança, pessoal da intercessão. Cadê o pessoal que gosta de intercessão aqui? Cadê as mulheres e homens de oração, amém? Vocês vão procurar a Jaísa e dar o nome de vocês. Fala, ó, eu quero servir na área de intercessão na cruzada. Você vai estar todas as noites da cruzada, você vai estar lá com um grupo de gente, só fogo puro e glória a Deus, orando o tempo todo, e vendo os milagres acontecendo e sabendo que você é parte de tudo aquilo que Deus está fazendo, amém? Nós vamos precisar também, pessoas que vão anotar o nome das pessoas que vão entregar a vida para Jesus, porque vai chegar no momento da cruzada, nós vamos fazer 3 orações durante a cruzada. A primeira oração, nós vamos fazer a oração por salvação. E na hora da salvação eu vou dizer assim, levante a sua mão, você que deseja entregar a sua vida a Cristo. As pessoas vão levantar a mão. E aí eu vou dizer, olha, agora um dos nossos voluntários vai até você para pegar o seu nome e te dar um presente. Já pensou se nessa hora a igreja de Veranópolis não manda ninguém para lá? E aí fica lá uma multidão com a mão levantada e não vem ninguém para cuidar deles? Que mensagem que nós vamos estar passando para essas pessoas? Será que vai ser a mensagem que a igreja se importa com essas pessoas e está preocupada em ganhar almas? Então, eu preciso que toda a igreja
participe. Essa é a única coisa que nós pedimos para você. Venha nos ajudar a realizar essa obra. Posso contar com a sua ajuda? Nós vamos precisar de voluntários para serem anotadores. Vocês vão receber um treinamento. Que horas vai ser o treinamento, irmão Eduardo? 6:30 da tarde, lá no pavilhão da FEMAÇã. Meia hora antes nós vamos dar um treinamento para todos aqueles que vão ser voluntários, tá bom? Então não se preocupe, mas chegue cedo. Se você chegar às 6:40, você não vai receber o treinamento e talvez nem possa ajudar. Então eu quero pedir para os irmãos, façam de tudo para chegarem cedo e participarem dessa cruzada. Vocês não serão espectadores, amém? Vocês vão lá para ser trabalhadores do Senhor. Todo mundo vai estar trabalhando. Você vai orar, vai ter um momento na cruzada que eu vou chamar para orar a segunda oração, oração por cura. E aí eu vou precisar que os apoiadores, aqueles mesmos que estavam anotando os nomes, vão até as pessoas enfermas, igual o Jim ensinou ontem à noite. Ele vai pedir, olha, você que está enfermo, precisa de cura, levanta a tua mão. A pessoa levantou a mão, ele vai pedir agora, você que está próximo dessa pessoa, vai até ela lá para orar com essa pessoa. E aí quem vai lá? A igreja de Veranópolis. Os crentes de Veranópolis vão chegar lá, cheio do Espírito Santo, e botar a mão no ombro da pessoa e dizer, eu vou orar com você e você vai ser curado aqui nessa noite. Amém? E olha só, no final da noite, você vai poder começar a contar os testemunhos de Deus usando você para levantar paralítico da cadeira de roda, cego enxergando, surdo ouvindo, mas isso só vai acontecer se você for lá e trabalhar. Amém? Então não perde essa oportunidade. Vou precisar também de carregadores. Para que serve um carregador, irmão? Nunca ouvi falar desse ministério na igreja. Durante as nossas cruzadas, nós não expomos as pessoas. Nós vamos orar a terceira oração por libertação. E nessa oração por libertação, algumas pessoas vão manifestar demônios ali naquele lugar. E aí o que a gente faz? Nós transportamos essas pessoas para uma tenda, aonde essas pessoas não ficarão expostas. Nesse momento de libertação, nós não tiramos foto, nem filmamos. E qual é a ajuda que eu peço para os irmãos também? Se vocês verem alguém querendo filmar, diga, olha, não pode. Repreende a pessoa, porque nós zelamos pelas pessoas, nós entendemos que todo mundo é criado por Deus e é amado por Deus. Não é porque ela está naquela situação que ela é menos amada, amém? Libertação é amor. Então você precisa me ajudar. Eu vou precisar de voluntários para o ministério de libertação. Quantos aqui já têm experiência com libertação já? Levanta a mão. Amém. Quantos querem trabalhar mais no ministério de libertação? Levanta a mão. Essa noite você vai aprender sobre libertação, você vai sair daqui expert em libertação. Amém? Vamos precisar também, gente, que o pessoal trabalhe na segurança, sabe, para evitar pessoas de entrarem, subirem no palco, para ajudar a controlar as pessoas, porque às vezes tem gente que chega exaltado no lugar, quer causar confusão, precisa de segurança. Então aqueles irmãos que estão acostumados a fazer a segurança da igreja, venham trabalhar com a gente, amém? Amanhã nós vamos dar mais anúncios acerca disso. Aqui está o nosso folheto, o panfleto da cruzada. Eu espero que você tenha recebido esse panfleto lá na sua igreja. Vocês receberam na igreja, irmãos? Amém? E entregaram para alguém na rua, não? Eita, diminuiu esse amém aí, viu? Tem que entregar para as pessoas. Vai lá no trabalho, ó, vai lá comprar uma coisa no mercadinho, convida a pessoa do mercadinho. Vai lá na farmácia, convida o povo da farmácia para a cruzada, entrega o panfleto para ele. Deixa Deus te usar, amém? Então, vamos levantar um clamor pela salvação das almas aqui dessa cidade? Eu vou convidar aqui o pastor Cleison para vir fazer essa oração. E eu vou convidar a igreja para se colocar de pé para orar junto com a gente. Nós vamos levantar um clamor pelas almas dessa cidade, para que hajam conversões e milagres. Graça e paz, povo de Deus. Aleluia, vamos orar ao Senhor. Você crê que Deus já está fazendo maravilhas neste lugar e vai continuar fazendo? Amém? Diga eu, farei parte desse grande avivamento em Veranópolis. Amém, vamos orar. Senhor, Tu és poderoso, Deus de graça e verdade.
Nós te louvamos, Senhor, da beleza da tua santidade. Tu és o nosso Deus, o Senhor é fiel e tem cuidado de nós. Obrigado por esse privilégio que temos de estar aqui nessa noite reunidos como igreja do Senhor. Esse exército poderoso que o Senhor levantou nessa cidade para abençoar vidas, para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de paz, a mensagem de salvação, a mensagem de esperança, a mensagem de cura, a mensagem de libertação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor escolheu cada um dos teus filhos aqui nesse lugar, e eu creio que eles, Senhor, continuarão firmes nesse compromisso de participarem dessa cruzada como voluntários. Eles serão usados pelo Senhor, instrumentos de Deus, para abençoar vidas neste lugar, porque nós cremos que o poder dos céus tem sido derramado sobre essa cidade. Nós estamos aqui para guerrear, e o Senhor está conosco. Tu és o nosso general, Senhor, e nós cremos, as trevas não têm poder sobre nós, e nós continuaremos marchando firmes no propósito de anunciar o Evangelho do Senhor. Pai, que haja salvação nessa cidade, que mais vidas se rendam aos teus pés, em nome de Jesus, que o teu reino cresça nesse lugar, que o teu nome seja conhecido em Veranópolis, Pai, através da vida dos teus filhos, que amam almas, que amam pessoas, que cuida, que discipula, que abençoa e que ora. Assim nós clamamos, crendo no teu poder. Ouve a nossa oração, Senhor, e responde com poder e graça. Assim nós cremos, e quem crê diz amém. Deus abençoe tua vida, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar. Eu vou mostrar para aqueles que não estiveram aqui ontem como foi uma cruzada que nós realizamos na cidade de Taguatinga, lá no Tocantins. Inclusive, nós temos aqui na cidade de vocês missionários que vieram da cidade de Taguatinga, pessoas que trabalharam conosco, conheceram a cruzada e agora acompanham a gente nas nossas viagens. My experience in Taguatinga has been excellent. Minha experiência em Taguatinga tem sido excelente. What makes me most excited Mas o que me deixa mais empolgado is not that they're excited to see me, não é a empolgação deles em ver a gente quando a gente chegou, but they want more of Jesus. mas como eles queriam mais de Jesus. They're hungry for the Lord. Eles estavam com fome de Deus. People jumping up and down and having fun. Então por que tem tanta gente aqui pulando e cantando e tendo tanta diversão? Because they love God, Porque elas amam a Deus, they love Jesus, e elas amam Jesus, and they love people. e elas amam pessoas. Estamos muito felizes com o que Deus fez aqui em Taguatinga. Foi uma semana intensa, onde nós vimos a demonstração do amor de Deus para o povo dessa cidade. Deus preparou um lugar para você e esse lugar não pode ficar vazio. Só Jesus é o caminho. Meu Deus, quem curou? Olha que gata, né? And may God get all the glory, E que Deus dê toda a glória para Ele, que toda a glória seja dele. and I hope to see you again. E eu quero ver vocês novamente. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? E eu creio que aqui na sua cidade vai ser ainda maior, amém? Deus fará coisas ainda maiores aqui neste lugar, amém? Temos um convite para os jovens. Aonde estão os jovens de Veranópolis, hein? Aleluia, glória a Deus. Olha, conferência de jovens, sábado à tarde, lá na Assembleia de Deus Belém. Você que é jovem, líder de jovem, quer trabalhar com jovem, quer ajudar jovem, venha participar com a gente dessa conferência. Vou pedir aqui, pastor Evandro, por gentileza, o senhor vai trazer os jovens da sua igreja lá para trabalhar com a gente? Amém. Eu queria perguntar, aproveitar, quantos pastores estão conosco aqui nessa noite? Se coloquem de pé os pastores aqui nessa noite. Todos vocês que são pastores e líderes que estão aqui nessa noite. Amém, glória a Deus pela vida de vocês. Eu queria pedir uma salva de palmas a Jesus pela vida desses homens e mulheres de Deus aqui da sua cidade. Pastores, muito obrigado pelo trabalho que vocês estão realizando aqui nessa cidade.
E obrigado pelo apoio que vocês têm dado a esse trabalho, amém? Nós temos sido abençoados aqui, viu, nessa cidade. E olha só, sábado, conferência de jovens, amém? Temos também no sábado pela manhã uma conferência para líderes, tá? Nós tivemos que mudar o local por uma questão técnica, então vai ser lá na Igreja Batista do Pastor Paulo. O endereço está aqui na tela, tá? Sábado pela manhã, às 9. Você que é líder de célula, diácono, obreiro, pastor, presbítero, apóstolo, você que é líder do seu trabalho lá na empresa, é líder lá no governo, é líder lá no gabinete da sua secretaria, todos vocês estão convidados. Você que é líder porque você é um empresário, você tem fábrica, indústria e lidera pessoas, venha para essa conferência. Você que é missionário, evangelista, está no campo, está trabalhando, cuidando de pessoas, venha participar dessa conferência. Vai ser às 9 da manhã e nós contamos com a sua presença, amém? Glória a Deus, o negócio está animado aqui hoje, viu? Vou mostrar aqui para vocês alguns vídeos do que nós temos feito pelo Brasil, tá? Isso é um trabalho nas escolas, isso foi em Santa Rita de Cássia, na Bahia. Of what's around, your spirit's moving here and now, and I don't want to miss your presence. Not in a rush, I'd rather wait. Unite my heart to bring you praise. Tomorrow's calling, but today I don't want to miss your presence. Come on, so slow me down, take my eyes off what's around. Amém? Aqui são as escolas que nós vamos estar visitando na quarta-feira, tá? Está marcado aqui na tela. Você que deseja conhecer esse ministério de evangelismo escolar, venha participar conosco nas escolas. Nós tivemos aqui muitos voluntários, inclusive pastores, ajudando a gente. Como o meu coração se encheu de alegria, vendo os homens e mulheres de Deus dessa cidade trabalhando ali junto com a gente, lado a lado. Obrigado, voluntários que estiveram. Eu vou convidar um voluntário para trazer uma palavra sobre como foi o trabalho na escola. Pastor Evandro, por favor, vem aqui. Gostaria que o senhor contasse aqui para a cidade de Veranópolis o que o senhor tem visto nas escolas da sua cidade. Boa noite, igreja do Senhor, que a graça e a paz do Senhor estejam nos vossos corações, amém? Quem está feliz nessa noite? Quem está muito feliz nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Como é maravilhoso, amado. Eu louvo a Deus que essa equipe veio de tão longe para estar realizando aqui o que Deus quer para essa cidade. É tremendo o que Deus está fazendo aqui em Veranópolis. Eu estou tão feliz, estava conversando com o pastor Paulo hoje cedo na escola, tão feliz de estar participando desse momento. Eu gostaria que todos da igreja estivessem juntos, para você ver o que é o mover de Deus, para você ver o que é esses homens, mulheres, esses adolescentes, jovens, o amor que eles têm pelas almas, pelas vidas. Ontem, nós estávamos entregando a cesta, eu falei para minha esposa, falei para como é que é o nome do que estava comigo? Chuck, ele abraçou e chorou com a mulher, que ele nunca viu. E aquele lá, eu falei para Deus, Senhor, eu não estou fazendo nada. Nada. Eu falei para minha esposa, eu estou até com vergonha. Às vezes nós achamos que estão fazendo alguma coisa, mas esses homens, mulheres, adolescentes, jovens, vêm de tão longe para nos ajudar a ganhar essa cidade para Jesus. E nos colégios, hoje foi tremendo, foi maravilhoso, foi algo assim que eu nunca vi, nunca experimentei. E olha que eu já estou aqui em Veranópolis, 23 anos de ministérios, 23 anos. Hoje o que Deus fez nos colégios com os jovens foi muito forte. Foi algo assim do céu na terra. E eu creio que esses dias
esses dias, nós vamos experimentar algo que nunca aconteceu aqui. E que todos aqui estejam envolvidos. Sabe por quê, querido? Para amanhã você deixar um legado para os seus filhos, para os seus netos. Para você falar assim, eu tive em Veranópolis, eu tive nessa região. E olha, muitas pessoas foram tocadas. E é um legado que nós vamos deixar para essa geração que está vindo hoje. Está sendo maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida desse homem de Deus e da equipe que está com ele. Eu creio que Veranópolis não será mais a mesma. Amém? Já estamos finalizando. Eu quero mostrar um vídeo de como foi a escola aqui hoje. Nós fizemos 2 escolas hoje. Vocês vão ver o que Deus fez na escola de vocês aqui hoje. Está aberto. Fecha o PowerPoint. Só um probleminha técnico, porque é ao vivo, viu, gente? Vocês entendem. Quem trabalha na igreja sabe como é que é esse negócio na hora de botar o telão, na hora de botar um vídeo, né? Mas Deus está se movendo poderosamente nas escolas. E nós queremos que você esteja lá, para que você também se apaixone por esse ministério, amém? Só um segundinho. Enquanto isso, a igreja pode ir clamando a Jesus aí. Pode ir levantando um clamor. Vamos lá. Irmãos, é incrível. Toda vez que a gente vai fazer a noite para a conferência de libertação, é a noite que cai a energia, som para de funcionar, notebook trava. É incrível esse negócio. Mas eu faço uma leitura sempre diferente. A leitura que eu faço é que Deus vai fazer coisas tremendas. E nada pode impedir o agir de Deus, amém? Então toda vez que essas coisas acontecem, eu tenho a certeza. Aí. Glória a Deus. Estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Vamos, me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse, és bem-vindo. Diga não, me abandonou. Diga não, me abandonou. E não me abandonou todas as vezes que eu caí. E bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Deus está se movendo poderosamente na sua cidade. Não fique de fora do que Deus está fazendo, porque isso é só o começo para a sua história, amém? Deixa eu convidar a nossa equipe de louvor.
Um, dois. Graça e paz, povo de Deus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Pergunta para o irmão do seu lado aí, você está preparado? Você está preparado? Queremos estar com o Senhor, sua obra com seu Criador. O encontro perfeito vem. Ansiamos estar com o Senhor, a vida com seu autor. O encontro escrito antes mesmo da criação. Antes de tudo, vem, queremos estar com o Senhor, sua obra com seu Criador. O encontro perfeito vem. Ansiamos estar com o Senhor, a vida com seu autor. O encontro escrito antes mesmo da criação. Antes de tudo, aqui nós te buscamos, aqui nós te desejamos, aqui nós reconhecemos o teu nome. Aqui nós nos rendemos, aqui nós nos prostramos, aqui nós adoramos o teu nome. Antes de tudo, antes de tudo, Senhor, tu és maravilhoso, Senhor, tu és digno e santo. Em teu nome há todo o poder para sempre e sempre. Senhor, tu és maravilhoso, Senhor, tu és digno e santo. Em teu nome há todo o poder para sempre e sempre. Aqui nós te buscamos, aqui nós te desejamos, aqui nós reconhecemos o teu nome. Nome sobre todo nome. Aqui nós nos rendemos, aqui nós nos prostramos, aqui
reconhecemos o teu nome. Aqui nós nos rendemos, aqui nós nos prostramos, aqui nós adoramos o teu nome. Antes de tudo, antes de tudo, antes de tudo, antes de tudo. Aleluia. 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 Tu és digno, Senhor. Aleluia. Aleluia. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins, anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo.
Tu és digno de tudo. Sim, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, Senhor, onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver,
se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Nossa fé a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se que abra os o céus céu fechados se abram, e o teu teu reino reino venha mover. Nossa fé A está nossa fé e no esperança nosso estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. A nossa fé e esperança estão em Deus. Os céus fechados se abram. Oh! Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos orar, vamos ter um momento da palavra, onde vamos ser ministrados pelo Senhor.
você vai ter o privilégio de aprender sobre o ministério de libertação. Jesus passou 25% do seu ministério libertando as pessoas. A palavra do Senhor, ele declara, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos e oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O desejo de Deus é que nós venhamos ser ministros de libertação, que nós venhamos ser instrumentos dele para outras vidas, porque aonde o reino de Deus chega, tem que acontecer libertação. Amém? Jesus disse isso: se eu expulso o demônio pelo Espírito Santo, é porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus tem chegado através da sua vida, através da igreja nessa cidade, e ele vai se expandir muito mais em nome de Jesus. E para isso, as vidas precisam ser salvas, as vidas precisam ser libertas, e Deus quer usar a igreja dele para ser instrumento de libertação. Feche os teus olhos, vamos pedir ao Senhor que nessa noite venha ministrar o nosso coração, para que possamos ouvir a sua voz, e para que todo o poder do inferno venha a ser cancelado. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, nós amarramos o valente dessa cidade, Pai. Repreendemos todo o principado e toda potestade que se levanta, ó Deus, contra as tuas, ó Deus, ovelhas, contra a tua igreja nessa cidade, contra a tua palavra que venha a ser cancelada. Pai, que nessa noite, meu Pai, toda distração, todo espírito roubador da palavra, ó Deus, que venha bater em retirada. Senhor, traz a nossa mente cativa, obediente à tua voz. Nessa noite nos equipa, meu Pai, para sermos instrumento de libertação nessa cidade. Ó Deus, usa o teu filho que vai ministrar a tua palavra, e que nessa noite haja um grande destravar, haja uma grande unção de libertação no nosso meio, que o poder do teu Espírito possa fluir. É o que nós oramos, pedimos que seja assim. Você que crê diz amém. Aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Irmãos, nessa noite nós vamos falar um pouco sobre o ministério de libertação. E essa noite não vai ser bem uma pregação, mas vai ser um estudo. Eu venho aqui nessa noite com um propósito. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido do Senhor ao longo dos últimos anos, fazendo esse trabalho evangelístico, cruzadas e libertação. Particularmente, irmãos, é o ministério que eu amo. Eu amo o ministério de libertação. E por onde eu tenho ido, eu tenho procurado incentivar pessoas a resgatarem esse ministério na igreja. Como vai ser um estudo, eu vou passar brevemente os slides. Não vou ter tempo para ler todos os textos, então se você quiser, você pode fotografar a tela para servir como referência para um estudo depois, tá? Mas eu queria pedir a sua atenção durante essa noite, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer coisas tremendas aqui no nosso meio, amém? A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 6, 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, amém? Irmãos, nós estamos em uma batalha espiritual, quer você queira ou não, existe uma batalha espiritual acontecendo nesse exato momento. Eu me recordo que por muitas vezes eu ouço pessoas dizendo assim: olha, eu não trabalho com o ministério de libertação, porque se eu não mexer com o diabo, ele não vai mexer comigo. Irmãos, isso é uma mentira. O inimigo é inimigo nosso, não de Deus. E a palavra diz aqui no livro de Efésios que o inimigo manipula as pessoas, muitas vezes. E nós precisamos estar atentos a isso. Às vezes você está lá brigando com as pessoas, com raiva das pessoas, afastando as pessoas da sua vida, mas não consegue afastar o verdadeiro inimigo. E é aí que começa o problema.
E é por isso que nós precisamos compreender o ministério de libertação. Amém? Uma das maneiras que o inimigo tem atuado, e você vai entender agora essa questão dessa batalha espiritual, é que o inimigo ele usa de ataques espirituais. Ele se manifesta de diversas maneiras. Você vai ver na Bíblia, por exemplo, Jesus curou expulsando os demônios, lá em Mateus 9, Lucas, Marcos. Você vai ver os demônios atormentando as pessoas e Jesus a todo momento libertando as pessoas. É interessante, aquele menino que tinha as convulsões, jogava no fogo, jogava na água. Os discípulos foram lá, não conseguiram expulsar, mas Jesus foi lá e expulsou o espírito maligno daquela criança e ela ficou completamente curada. Muitas vezes a gente está, infelizmente, quando alguém está enfermo, a primeira coisa que a pessoa faz é querer receitar um remedinho, é levar para o médico. Geralmente a última coisa que a gente faz ultimamente é orar para uma pessoa que está enferma. Veja lá, orar por libertação então. Porque quando a gente fala em libertação, irmãos, libertação não é ficar fazendo show expulsando demônio. Libertação é pegar alguém que está cativo em alguma área da sua vida e trazer ela para a liberdade que há em Cristo, amém? Então, às vezes a gente fala libertação, primeira coisa que vem na mente da pessoa é um camarada fazendo ali um contorcionismo e falando com a voz grossa. Mas muitas vezes o demônio não se apresenta assim. Às vezes ele aprisiona uma pessoa numa enfermidade. E a Bíblia comprova isso. Eu lembro que uma vez eu estava numa cidade chamada Itacoatiara, lá no Amazonas. Uma cruzada como essa, aqui da sua cidade. E antes de começar a cruzada, eu estava passeando no meio da multidão. De repente uma criança chega para mim: ô tio, você pode orar pela minha tia? Eu falei: eu posso? O que ela tem? Ah, ela sofre de epilepsia. Quando eu cheguei para orar pela tia daquela criança, que eu coloquei a mão sobre a mulher e eu disse em nome de Jesus, na hora, ela começou a ter uma crise de epilepsia. Começou a se debater, a se convulsionar, espumar pela boca, caindo no chão. E aí tinha um pessoal do SAMU, que geralmente fica nos nossos eventos, a prefeitura manda uma ambulância do SAMU e tal. O pessoal do SAMU já estava se preparando para atender. Eu digo: não é doença normal, isso é enfermidade espiritual. Na mesma hora eu expulsei o espírito de epilepsia da mulher. Sabe o que aconteceu, igreja? Ela foi curada na hora. Era uma ação de um espírito maligno. Mas o que me chama a atenção naquela cidade, na mesma noite, 3 pessoas. Eu terminei de orar por essa mulher, veio outra pessoa e disse: olha, eu também tenho alguém com epilepsia. Orei pela pessoa, espírito de epilepsia também. E foi 3 pessoas seguidas. 3 pessoas seguidas. Na última viagem nossa para a cruzada na cidade de Nova Prata, nós paramos numa cidade do interior de São Paulo. Eu disse: vamos almoçar num restaurante dentro da cidade. Não vamos comer na beira da estrada, não. Irmãos, quando a gente entra no restaurante para almoçar, que a gente termina de servir o nosso prato, de repente um estrondo, prato caindo no chão, talher. Uma pessoa tinha acabado de manifestar um demônio, só porque a gente tinha entrado dentro do restaurante. E aí um monte de gente saiu correndo do restaurante, esvaziou, né? Mas a turma da nossa equipe já foi para cima da pessoa que estava lá no chão, já orou, já repreendeu, já fez todo o trabalho, e o nome de Jesus foi glorificado naquele lugar. Nós não ficamos fazendo exercício respiratório, tentando acalmar, não. A gente simplesmente foi lá e usou a autoridade de Jesus, expulsou o demônio daquele homem. Ganhamos o dono do restaurante para Jesus, testemunhamos de Jesus para todos os funcionários que estavam lá dentro. Irmãos, foi uma bênção, foi uma festa santa. E isso foi questão de minutos. Isso mostra a importância de nós estarmos conectados com Jesus na área de libertação. Então muitas vezes você vai ver pessoas com enfermidade. Tinha mulher encurvada lá da Bíblia, lembra? Jesus entra na sinagoga, aquela mulher passou 18 anos frequentando a sinagoga. E andando assim, encurvado, olhando só para o chão, não podia olhar para o alto. 18 anos em uma sinagoga. Você sabe que a sinagoga era a igreja do judeu. E talvez alguém diga: mas como assim?
18 anos na igreja e nada mudou na vida daquela mulher. Provavelmente, na sinagoga eles não trabalhavam libertação. Porque se eles orassem por libertação, se eles atuassem no ministério de libertação, com certeza aquela mulher não ficaria 18 anos sendo prisioneira de Satanás. E pasmem, igreja do Senhor, como eu tenho visto pessoas sendo escravizadas por Satanás, até mesmo dentro da igreja. Ah, eu tenho um problema na coluna que não tem jeito, vai no médico, faz exame, não aparece nada, mas está lá, eu acho que talvez seja o meu ciático. Aí faz o exame, não tem nada no ciático. Quantas vezes será que ora para expulsar um espírito de enfermidade? Porque o inimigo, ele lança setas contra você. A batalha não é contra carne e sangue, amém? O assunto que nós vamos falar é muito sério, igreja. Eu estava na cidade de Codó, no Maranhão, conhecida como capital da magia negra, capital da feitiçaria. Não é mais, porque a gente foi lá e trabalhou libertação, irmãos, foi uma bênção. Mas lá naquela cidade, eu lembro que teve uma pessoa que chegou na cadeira de rodas manifestando espírito maligno dentro da tenda. A gente expulsou o espírito maligno do homem e ele saiu da tenda, empurrando a cadeira. Era o espírito que mantinha ele preso com aquela paralisia. Outra vez a gente estava numa cruzada e aí entrou uma pessoa manifestando espíritos malignos dentro da tenda. Aí eu fui orar, né? Aí um irmão da igreja local disse: não, pastor, não ora não. Esse jovem aí é surdo. Eu digo: é surdo? É. E por que ele está manifestando demônio? Ele ouviu de algum jeito a palavra que foi pregada aqui nessa noite? Se ele é surdo, o demônio que está nele não é. Em nome de Jesus, saia. Sabe o que aconteceu, igreja? Voltou a ouvir. A surdez dele era espiritual. Então, nós precisamos estar atentos. O inimigo não está de férias. A maior armadilha do inimigo é fazer de conta que não existe, que não é ele que está fazendo. Às vezes a gente fica tão relaxado que a gente esquece. Mas também não estou dizendo que tudo que é enfermidade é o diabo que causa, tá? Não vai chegar amanhã, aí liga para o pastor e diz: pastor, o pastor Eduardo estava lá dizendo que tudo que é enfermidade é o diabo que causa. Não. O pecado, quando entrou no mundo, trouxe uma série de problemas, não é verdade? Tem gente que não se cuida no que está se alimentando, né? Tem gente que não se cuida de jeito nenhum, se expõe a risco, aí depois foi o diabo. Não, não é bem isso, mas tem horas que é o diabo. O que eu faço? Quando eu vou orar por cura, eu sempre oro repreendendo o espírito de enfermidade da pessoa também. Mal não vai fazer, eu não sei. Aí a pessoa chega lá, eu estava na cidade de Santa Rosa, Rio Grande do Sul aqui, primeira cruzada do Rio Grande do Sul. E eu lembro daquela noite, chegou uma mulher, numa cadeira de rodas, manifestada de demônios. Aí os irmãos oraram, expulsaram o demônio, tudo mais, e aí eu olho aquela mulher na cadeira de rodas. Eu digo: irmão, o que houve com você? Eu tenho um problema na coluna. Eu digo: então, vamos orar por essa coluna? Aí levantei, fui lá até onde ela estava, orei pela coluna dela. Eu digo: e aí, a coluna? Passou. Eu digo: mas por que você está na cadeira de rodas? É porque eu sofro de ela. Irmãos, eu não sabia o que era esse negócio de ela. Alguém sabe o que é ela? Lá, o irmão sabe. É a tal da esclerose lateral amiotrófica. Até aprendi o nome. Mas na noite eu não sabia nem o que era ela. Ela dizia: eu estou com ela. Eu digo: vamos orar para ser ela também, né? Aí sabe o que eu fiz, irmãos? Perguntei para ela: a senhora tem que perdoar alguém? Ela disse: tenho. Meu marido. Eu disse: então, antes de eu orar pela sua cura, eu vou ajudar a senhora a perdoar o seu marido. Vamos fazer isso? Ela falou: vamos. Irmãos, ela perdoou o esposo. Quando ela terminou de perdoar o esposo, eu orei e disse: agora testa aí onde é que está a sua ela. Irmãos, na hora ela levantou da cadeira de rodas. E ela disse: eu estou sentindo meus braços, eu estou sentindo minhas pernas. Amém? Isso tudo é Jesus, irmãos.
É por isso que eu digo para você que libertação é um ministério que envolve amor, envolve cuidado. E você só vai viver isso se você trabalhar esse ministério na sua igreja. Amém? Mas nem toda doença vai ser espírito. Mas quando for, tem que sair no nome de Jesus. Amém? Nós vemos na Bíblia exemplo da família de Jó, sofrendo uma série de desastres naturais. Não quer dizer que toda vez que chove e tem tempestade é o diabo, viu, gente? Mas às vezes é. Quando a gente estava vindo na estrada, nós tivemos 2 bloqueios de estrada, tivemos que mudar a rota do ônibus 2 vezes. Toda vez que fazia isso, a gente ia para a oração, porque a gente sabia que existia algo espiritual tentando impedir a gente de chegar aqui nesse lugar. Mas sabe o que estava escrito lá na lateral do nosso ônibus? Agindo Deus, quem impedirá, irmãos? E o dono nem é crente. Aluguei um ônibus que diz: agindo Deus, quem impedirá? E toda vez eu lembrava, dizia: ninguém vai parar a gente nessa estrada, nós vamos em nome de Jesus, e chegamos aqui. Amém? Em Nova Prata, no dia da conferência de libertação igual a essa, deu um temporal, parece que 13 cidades ficaram sem energia, tiveram problema de energia, e só lá no ginásio, onde teve a conferência, ficou sem energia, estourou um cabo um dos geradores de energia, e o resultado, fizemos a conferência de libertação de Nova Prata. O senhor estava lá, irmão? No ano passado? Assessor na praça. Nós fizemos a conferência de Nova Prata, só com a luz das lâmpadas normais, sem som. Você estava, né, pastor? Sem som. O louvor foi feito na moda antiga, só o violão e voz. Irmãos, foi uma bênção de Deus, amém? Nós precisamos estar atentos às armadilhas do inimigo. E temos também o exemplo, que tem se tornado muito comum, infelizmente. Lembra do rei Saul, que era atormentado por demônios? Aí vinha lá o Davi, tocava a harpinha dele, cheio da unção, e aí ele sossegava, né? Nós temos ido nas escolas, e como tem criança atormentada por demônios. Irmãos, às vezes a gente diz assim: é bobagem que essas crianças têm. Irmãos, o inimigo está investindo alto para destruir uma geração. Eu nunca vi tanto, eu pergunto nas escolas às vezes: quantos aqui já pensaram em tirar a vida? Um monte de criança levanta a mão. Às vezes eu pergunto: quem aqui sofre de depressão? Criança de 8 anos dizendo que sofre de depressão. Criança de 5 anos dizendo que sofre de ansiedade. Eu falei com um jovenzinho hoje, mais ou menos 12 anos, ele disse: eu estou entupido de remédio de ansiedade aqui, porque eu não dou conta mais da ansiedade que eu tenho. O rei era atormentado. Se ele atormentava um rei, imagine quem não é. E irmãos, o diabo ele não tem esse pudor de dizer: não, eu não vou mexer com criança, porque criança é fofinho, é bonitinho. Não, ele não tem regras, ele ataca tudo. E muitas vezes a gente está ali dormindo, sabe? Deixando o inimigo entrar e ceifar a vida das nossas crianças, dos nossos jovens, destruir o futuro e a esperança deles. A igreja brasileira precisa restaurar o ministério de libertação, irmãos. Você precisa, pastor, você precisa, líder, incentivar esse ministério na sua igreja. Nós não estamos, muitas vezes a gente diz: eu acho que nós estamos perdendo a batalha. O inimigo está atacando, nós não estamos perdendo a batalha porque o inimigo é mais forte, estamos perdendo a batalha porque não estamos fazendo nada. A gente está deixando ele agir livremente no nosso campo. O inimigo entra no nosso território com facilidade muitas vezes. E essa palavra, irmãos, apesar de não ser uma palavra tão macia e tão suave, creia, é de Deus para você. Porque Deus quer mudar a sua realidade. Deus quer que você mude a história dessa cidade. Eu lembro que quando eu fui na cidade do Codó, lá no Maranhão, que fala da feitiçaria, as pessoas dizem assim: você não tem medo não de chegar numa cidade onde tem tanta coisa ruim? Eu digo: não, quem tem que ter medo é o diabo. Porque aonde chegam a luz, as trevas recuam. E nós temos que ter essa mentalidade, igreja. O diabo não tirou férias. A Bíblia não manda a gente dar Rivotril para as pessoas. A Bíblia manda a gente orar pelas pessoas.
Ah, a pessoa está muito depressiva, está muito triste, eu vou entupir ela de remédio tarja preta. Não, expulsa esse espírito de depressão. Descobre qual é a brecha dessa pessoa. Onde é que entrou essa depressão na vida dela? Nós somos chamados para fazer a diferença. É por isso que nós temos a boa notícia. 1 João 3,8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, desfazer as obras do diabo. Repete comigo. Para isto o Filho... Quem se manifestou para desfazer as obras do diabo? Quem é que tem Jesus? Está vendo, irmãos? Se ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, e nós temos Jesus, quem é que está com essa autoridade hoje? Nós não, fala assim, você tem autoridade, irmão. Você foi chamado para desfazer as obras do diabo. Ah, o diabo está fazendo um monte de coisa aqui na minha cidade. Pois eu vou desfazer em nome de Jesus, porque eu fui chamado para desfazer as obras do diabo. Eu não fui chamado para reclamar das obras do diabo. Eu não fui chamado para contar as obras do diabo, mas eu fui chamado para desfazer. Repete comigo, desfazer. Você foi chamado para desfazer. E você tem que batalhar até que ela se desfaça, amém? Olha só, Colossenses 2, a palavra diz que Jesus venceu o diabo, olha. Vamos ler aqui, ó. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém? O que significa isso para mim hoje, como um crente, aqui no Rio Grande do Sul, ou lá na Bahia, ou em qualquer lugar do mundo? Irmãos, o nosso inimigo é o único inimigo que vem para uma batalha sabendo que ele já foi derrotado. Quem dá a vitória para o inimigo não é ele, é você. Quando você negligencia o que Deus mandou você fazer, quando você faz pouco caso daquilo que Deus entregou na sua mão, é claro que ele vai vencer, porque a Bíblia diz que ele já foi despojado. Você sabe o que é ser despojado? É como se fosse um guerreiro que perde a batalha, e aí as pessoas vão tirando a sua armadura, vão tirando as suas armas, vão tirando tudo e expõem ele à vergonha. É assim que está a situação do nosso inimigo. Mas todas as vezes que a gente esquece dessa passagem da Bíblia, é por isso que é bom ler a Bíblia. Quando a gente esquece de ler isso na Bíblia, quando a gente esquece de alimentar a esperança novamente no nosso coração, o que acontece? O inimigo ganha poder novamente. Mas por quê? Porque eu estou dando poder para ele. Irmãos, não existe nada que possa resistir o poder de Deus, amém? Nós somos aqueles que carregam o poder de Deus, irmãos. Você carrega o poder de Deus. Eu ouço muita gente dizendo assim, eu não tenho esse poder, não é meu chamado. O chamado da libertação é algo que vem no pacote da salvação. Vem junto. Faz parte, é igual você comprar um carro que vem completo e você diz assim, e você nunca usa o ar-condicionado do carro e fica passando calor. É a mesma coisa, irmãos, a gente recebe tudo completo de Deus. Olha só, Jesus nos deu autoridade, Efésios 1, ele diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, amém? Outra passagem diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Efésios 2:6, amém? Quantos já leram esse texto, já ouviram essa palavra? Amém? Mas eu creio que a grande maioria das pessoas, quando lê esse texto, não compreende a profundidade desse texto, apesar de ser tão simples. Olha o que ele está dizendo, Deus nos ressuscitou com quem? E com Ele nos fez assentar aonde?
Ele não está dizendo que um dia você estará sentado com Cristo lá nos lugares celestiais. A palavra está dizendo que Ele já nos fez. É nesse momento. Você está sentadinho aqui na Casa da Cultura, mas no plano espiritual você está sentado com Cristo, irmãos. Não tira isso da sua mente, porque isso faz toda a diferença, sabe? Quando o inimigo vier para cima de você, atacando a tua família, atacando os teus negócios, atacando a tua mente, você precisa lembrar: opa, eu estou assentado com Cristo. O problema é que a maioria das vezes a gente olha assim, ó, está passando por luta, ó como é que a gente faz: ó Senhor, eu não aguento mais, é muita luta, manda ajuda aí de cima, Deus. A gente faz isso, quando na verdade o que a gente deveria fazer é isso aqui, ó. E aqui é até legal porque tem esse palco, ó. É dizer assim, ó, daqui de cima, onde eu estou sentado com Cristo, eu não olho de baixo para cima, mas é de cima para baixo, irmão. Muda essa perspectiva das coisas quando você compreende quem você é e o que você carrega, amém? Não é você gritando lá de baixo pedindo ajuda, mas é você de cima, assentado ao lado de Cristo, dizendo: Satanás, recua da minha casa, Satanás, recua da minha família, Satanás, recua da minha cidade, solta as escolas da minha cidade, amém? Porque você carrega esse poder, você carrega essa autoridade de Jesus, amém? Alguém lembra daqueles filmes antigos de faroeste? De Bang Bang? Você lembra que o xerife, o que diferenciava o xerife da cidade? Ele tinha uma estrela, né, no peito, né? E quando os bandidos viam a estrela do peito, eles corriam, não era assim? Nós temos uma mesma identificação santa no céu, nós somos selados com o Espírito Santo, amém? Quando você está andando na rua da cidade, o que os demônios enxergam é o selo de autoridade de Jesus na sua vida. E se você sabe que você carrega esse selo, você anda sem medo, você entra em qualquer lugar e sai de qualquer lugar, porque quem tem que fugir da sua presença é aquele que estava fazendo errado. Você carrega a autoridade de Jesus, amém? Então repete assim: eu carrego a autoridade de Jesus, amém? Marcos 16, 17, eu vou pedir para que a igreja leia para mim esse texto que está aqui no telão. Amém. Vocês entendem o texto que está aqui na tela? Estes sinais seguirão quem? Quem é que crê? Nós não, gente, eu. Quem crê? E quando você crê, o que acontece? Expulsa demônios, sinais seguem aos que creem. Sim ou não? Quem está dizendo isso é o Eduardo? É a palavra de Deus que está dizendo. Os sinais vão seguir aos que creem. Se você quer ver sinais, você precisa fazer só uma coisa: crer. Se você crê, sinais vão seguir você, e você vai fazer o quê? Em nome de Jesus, expulsar os demônios, sim? Mas eu tenho uma pergunta para você: qual foi a última vez que você expulsou um demônio? Por favor, ninguém levante a mão para responder, é só para reflexão, tá? Mas eu queria que você pensasse, se essa é uma verdade bíblica, se esse é um mandamento que está condicionando as pessoas que creem, Jesus está dizendo: aqueles que crerem vão expulsar demônios em meu nome e vão ver sinais acontecendo. Então a minha pergunta para você é: qual foi a última vez que você que crê expulsou um demônio em nome de Jesus? É sério, né, gente? Faz a gente pensar, não faz? Porque quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Eu só estou aqui para ler com vocês, até foram vocês que leram, viu? Depois não vai querer me chamar lá na saída, viu, gente? Mas é a palavra de Deus que está dizendo isso, porque o ministério de libertação é ministério integral da igreja. Não tem como ser igreja e tirar a libertação da igreja. O problema é que a gente aceita algumas coisas mais fáceis e outras não. Por exemplo, quando a gente fala sobre salvação e pregar o evangelho, muita gente,
Nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que levar as pessoas à salvação. Isso aí está dizendo na Bíblia e eu tenho que obedecer. Aí depois a Bíblia aperta um pouquinho mais. Olha, você tem que impor as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. Aí já não é tanta gente que faz isso. Mas uma grande maioria, quando está enfermo, vai lá, pede oração, ora e tal e tudo mais. Mas quando chega na hora de expulsar os demônios, gente, parece que as pessoas ignoram isso da Bíblia, passam batido na leitura da Bíblia, como se isso não existisse. Eu não tenho nada contra a psicologia, não tenho nada contra a psicanálise, nós temos até um psicanalista na nossa equipe, um psicanalista de Jesus. Mas a verdade é que hoje, não só aqui no Brasil, mas fora, eu estive nos Estados Unidos, as pessoas estão substituindo o Ministério de Libertação, sabe, por ferramentas de psicologia, estão fazendo coach, pedagogia, estão adestrando o demônio dentro da pessoa. Tem muita gente que está com o demônio adestrado, sabe? O que é demônio adestrado, irmão Eduardo? O que é isso que eu nunca ouvi? É quando você tem áreas da sua vida que estão cheias de problemas, os demônios estão tendo acesso direto naquela área da sua vida, e você está lá tomando Rivotril para tentar impedir o avanço dos demônios na sua vida. É isso que tem acontecido com muita gente, infelizmente. Mas eu creio que aqui em Veranópolis, a igreja de Veranópolis vai ser diferente, amém? Porque a igreja de Veranópolis está sendo chamada para um despertar de Jesus, amém? O ministério de libertação é parte integral do ministério da igreja, amém? Mas uma coisa que eu gosto de frisar, irmãos, nesse ministério: libertar pessoas é mais que expulsar demônios. Eu vou pedir para que a igreja faça a leitura desse texto para mim aqui, tá? De Lucas 11. Lê para mim, igreja. Eu vou exemplificar para vocês como é que funciona isso. Quando você pensa em libertação só no ato de expulsar um demônio de uma pessoa, e eu confesso para os irmãos, quando eu comecei a trabalhar com libertação, gente, eu não podia ver um endemoniado que eu saía correndo para expulsar. Hoje eu tenho meu filho fazendo a mesma coisa. Nós estávamos numa cruzada lá em Taguatinga mesmo. Eu vou contar essa para os irmãos. Miguel tocando lá o teclado, 14 anos, tocando teclado, de repente uma pessoa próxima do palco manifesta um demônio. No início da cruzada. Ele vai lá e bota uma pedra, um negócio, um peso em cima do pad do teclado, deixa uma nota, tom, ministério de louvor tocando, e ele corre lá para expulsar o demônio do cara e voltar para tocar. É esse nível, entende? Porque ele entende que existe autoridade, e aonde o diabo está, ele não pode ficar. Amém? Só que não é só isso. Se você pegar e expulsar o demônio de uma pessoa, e você não tratar essa pessoa, e aí entra o poder do discipulado, do aconselhamento, sabe? Você vai piorar o estado da pessoa. Quer ver um exemplo? A pessoa chega lá e manifesta um demônio. Tem só um demônio. Aí, como é que é o nome do irmão? Aí o irmão Isaac vai lá e expulsa o demônio da pessoa. Porque na autoridade de Jesus, todo mundo pode fazer isso, amém? Ele vai lá na autoridade de Jesus, em nome de Jesus, sai! O demônio, pá, saiu. Aí esse demônio sai, ninguém conversa com o cara, ninguém pergunta para ele como é que está a vida dele, ninguém pergunta, você sabe por que você ficou endemoniado? Não, não sei. Simplesmente só expulsa e manda a pessoa para casa. Aí ele vai para casa, aí ele tinha uma área lá no coração dele, que não era tratada. Às vezes ele estava envolvido, sei lá, pornografia, mentira, sei lá, estava alguma área lá que estava um ponto cego, e aí não foi tratado, ninguém aconselhou ele, ninguém andou junto com ele, o demônio saiu, andou por lugares áridos, não encontrou lugar, disse, vou voltar para aquela casinha que eu estava lá, que lá estava confortável, mas vou levar mais 7 comigo. O segundo estado dele já vai ter
8 demônios habitando na pessoa. Aí ele manifesta de novo um demônio lá na igreja. Aí o irmão Isaac vai de novo, porque ele é da libertação. E expulsa o demônio dele com toda a autoridade. O demônio sai, os 8. Mas ninguém conversa com o irmão. Ninguém aconselha a pessoa. Aí o demônio sai com os outros 7. Cada um deles dá uma voltinha e diz: rapaz, ninguém mudou nada, a porta da casa continua aberta, vamos voltar para lá, mas vamos levar mais uns amigos. Cada um dos 8 demônios leva mais 7. 64 demônios já na terceira vez que ele manifestar. E aí, irmão, sempre multiplica por 7, cada um desses demônios que saem e voltam. Você imagina o estado? Vai ficar pior, não vai? Será que é uma demonstração de amor? Ficar só expulsando demônio e mandando a pessoa para casa? Porque eu estou piorando, amém? Todo mundo está entendendo isso, igreja? Porque às vezes a gente lê e não compreende o que Jesus estava querendo dizer, mas é isso que ele está falando. É por isso que libertação envolve amor. Você ama as pessoas? Então faça a libertação, ministre libertação, e quando sair o demônio, aconselhe a pessoa. Na nossa cruzada nós vamos ter uma tenda de aconselhamento. Se você, eu não sei fazer aconselhamento, mas quero aprender, vem lá trabalhar com a gente na tenda de aconselhamento, porque a gente trabalha da seguinte maneira: a gente expulsa o demônio da pessoa numa tenda, e depois leva ela para uma tenda onde ela recebe um aconselhamento, amém? E depois você vai continuar aconselhando ela na igreja, porque tem coisas que a pessoa carrega de anos de trabalho, anos de problema, e você vai precisar gastar tempo ajudando essa pessoa, amém? Não vai ficar lá na tenda só expulsando e mandando embora, não. Ninguém pode sair da tenda de libertação sem passar pelo aconselhamento, amém? Está claro, irmãos? É justo? É prova de amor? Amém. A igreja de Veranópolis vai dar um show nessa cruzada, eu tenho certeza disso. Eu vou explicar para vocês como é que é o trabalho da libertação na cruzada, para vocês não chegarem lá, porque eu sei que muita gente vai querer participar de libertação aqui, amém? Eu sei que tem um monte de gente aí que está com curiosidade de experimentar o ministério de libertação. Essa é a sua chance, viu? O irmão Chuck aqui dos Estados Unidos, a irmã Megan, cadê a Megan? Megan, ali a Megan, são especialistas em libertação, e eles começaram a trabalhar numa das cruzadas com a gente. Lá eles trabalham com o irmão Jim, que o irmão Jim também é um americano maluco, ama ministério de libertação e trabalha na mesma visão que a gente trabalha, por isso que a gente tem essa parceria tão boa. E eu tenho certeza que aqui na cidade de Veranópolis, sabe, Deus vai levantar muitos ministérios de libertação. Vai ter gente que vai viajar de outras cidades da região para vir aqui aprender com vocês. Vai dizer: olha, eu vou para Veranópolis, porque o povo de Veranópolis lá, não há demônio que fique naquela cidade, porque o povo lá, os crentes são valentes, os crentes entendem a autoridade que eles carregam. É isso que vai acontecer. Então lá na tenda nós vamos ter os conselheiros, nós vamos ter os carregadores. O que é que o carregador faz? A pessoa manifestou o demônio na multidão, o carregador é a pessoa que vai pegar essa pessoa com cuidado, com carinho, com gentileza e respeito. Nós vamos ensinar você a transportar pessoas sem machucá-las, porque a pessoa não tem culpa de estar endemoniada. Vocês acreditam que eu estava na África, na Etiópia, e lá na África eles têm um jeito tribal de expulsar demônio? Você acredita que os crentes lá batiam nas pessoas endemoniadas? Porque eles achavam que estavam batendo no demônio. Eu estava lá na Etiópia, eu fiquei em choque. Os caras cuspindo, batendo, chutando, socando, e eu digo: meu Deus do céu. Aí eu entrei na tenda lá dos etíopes, eu disse: para em nome de Jesus, bota os endemoniados do lado esquerdo, os obreiros tudo do lado direito, ninguém faz nada. Aí peguei uma pessoa endemoniada, mostrei: olha, expulsa na autoridade, não precisa bater na pessoa não, porque depois o demônio sai, a pessoa está toda quebrada, toda moída. Ainda o obreiro diz: foi culpa do diabo. Não foi. Libertação é amor, gente. Então trata as pessoas com amor. Carregador leva, expulsa o demônio direitinho,
sem machucar a pessoa, sem expor a pessoa, porque nós não queremos envergonhar ninguém. Porque a pessoa já está sofrendo na mão do inimigo. E eu vou pegar e vou ridicularizar a pessoa, expor a imagem da pessoa. Eu não posso fazer isso. Isso não tem Jesus nesse negócio. Então, nas nossas cruzadas, a gente não vai expor as pessoas, amém? Por que eu falo isso para você, igreja? Você não precisa ter vergonha, sabe, de receber oração por libertação. Que às vezes a gente está orando na igreja, aí eu falo assim: irmãos, quantos irmãos aqui querem receber oração por libertação? Os crentes ficam tudo assim, ó. Vou nada. Vai pensar o que de mim? Irmãos, os ministérios existem para tratar a igreja. Tem que tratar a gente primeiro, para depois tratar os lá de fora. E se você precisa de libertação, aproveita, porque é Jesus dizendo assim, ó, quero mudar a sua história. Às vezes você está com um problema lá no teu financeiro, aí você dá dízimo, você faz um monte de coisa e o financeiro está sempre amarrado. E Deus quer trazer libertação em algumas áreas da sua vida, às vezes no seu casamento, às vezes na relação com seus filhos. Isso tudo é libertação que resolve. A oração é bênção, mas tem que ter a libertação em algumas ocasiões. E como a gente não sabe tudo, melhor eu receber a oração por libertação, e se tudo der certo, glória a Deus, amém, vou ficar bem, do que ficar insistindo numa vida, às vezes preso numa depressão, preso num problema, amém? Lá nós vamos precisar também de uma equipe de frente. Os pastores, os irmãos que já têm experiência na libertação, vão ficar com a gente lá na linha de frente. O irmão Diego estava com a gente, né, ano passado, foi esse ano, né, março. Gente, é tanta cruzada que às vezes eu penso que parece que faz anos que a gente esteve na cidade. Mas foi esse ano em março. Aí os irmãos lá da cidade de Nova Prata, os obreiros, foram com a gente lá para a linha de frente, a gente orou, libertou pessoas em nome de Jesus, e foi lindo, foi tremendo. Então vou precisar de carregadores, pessoas para fazer aconselhamento, e gente para botar a mão na massa, expulsando os demônios lá dentro da tenda, amém? Vou ter voluntários aqui? Olha, estou animando aqui com esse negócio, viu, gente? Qual é o perfil de alguém que vai fazer o conselho lá dentro da tenda, tá? Tem que ser uma pessoa rica, viu, gente? A gente só trabalha com gente rica. O que é rico? Tem respeito, integridade, compaixão e oração, amém? Tem que ter esses requisitos, tá? Para trabalhar lá na tenda de libertação. Porque se você for com a vida toda bagunçada, toda complicada, cheio de porta aberta, é você que vai estar em problema. Então, tem até quinta-feira. Você tem até quinta-feira. Se tiver alguém aqui que a vida não está muito legal, irmão, você tem até quinta-feira para se arrepender e fechar essas brechas e ser uma bênção na mão de Deus. Você vai terminar o ano contando testemunho. Olha, o ano eu comecei mal, mas gente, quando chegou no final do ano, olha o tanto de testemunho que eu tenho para compartilhar, porque Deus usou a minha vida poderosamente, amém? Nós vamos ter lá na oração da cruzada, eu tinha falado um pouco antes sobre 3 orações. Primeira oração, nós vamos orar por salvação. Segunda oração, nós vamos orar por cura. E a última oração da noite sempre vai ser a oração por libertação, tá? Na hora que eu convidar vocês para me ajudarem a orar por libertação, gente, uma dica especial. Oração por libertação tem que ser firme, tem que ter autoridade. Você entende? Não vai chegar lá na hora de orar por libertação, oh Senhor, se possível, se é do teu agrado, se é do teu desejo, liberta, Senhor, essa pessoa. Não, você não vai pedir mais nada, porque você entende que a autoridade está em você, a presença de Deus está em você, e você é boca de Deus, e quando você sabe que você é boca de Deus, você diz, diabo, sai da vida dessa pessoa, e ele vai ter que sair, nem que ele saia se balançando, mas ele vai sair, em nome de Jesus, amém? Você tem que usar autoridade, oração de confrontação. Trate o diabo como seu inimigo mesmo. Não tenha misericórdia dele, porque ele não tem misericórdia das pessoas. Amém? E saiba que você faz isso no nome de Jesus. Preste atenção nas manifestações. Nem sempre a pessoa vai manifestar demônio, sabe? Gritando, espumando, parecendo um lutador de Kung Fu lá dentro da tenda.
Porque tem demônio que faz isso. Tem demônio que entra na tenda, gente. Parece que o cara é mestre de Kung Fu, ele quer chutar todo mundo, quer socar todo mundo, mas nem todos fazem isso. E você precisa estar atento aos sinais. Preste muita atenção nos sinais. Tem demônio que chega na tenda, sabe como? Falando em línguas. Nós estávamos numa cidade chamada Itaitinga, né? Itaitinga, no Ceará. Estávamos lá na tenda, dali um pouco chega uma irmã, orando em línguas, cheia da unção, dentro da tenda. Ela entrou sozinha. E ela ficou no meio de duas pessoas que estavam sendo ministradas a libertação. Quando ela chegou lá orando em línguas, gente, parecia que tinha dado um gás nos demônios dos dois que estavam sentados, e os caras ficaram mais loucos ainda. Eu estava na outra ponta da tenda, e ninguém tinha reparado aquela cena. Aí eu disse: rapaz, Satanás é ousado mesmo, viu? É um demônio kamikaze. É um demônio suicida, aquele que entra dentro de uma tenda de libertação, ele é doido. Cheio de crente ali, cheio de autoridade, ele vai lá ainda para fazer graça. Ele entrou. Irmãos, eu olhei, ninguém tinha reparado que a mulher estava endemoniada, achou que ela estava cheia do Espírito Santo. Quando eu vi, eu atravessei a tenda, quando eu cheguei perto dela, eu digo: em nome de Jesus, ela buf, deu um tombo, já caiu no chão, já parecia uma cobra, a língua, demônio, mas parecia que não era demônio. Mas quando você vier trabalhar ali na tenda, irmãos, Deus vai ativar o discernimento espiritual na sua vida. Você vai ter palavra de conhecimento, você vai ter discernimento de espírito, e o principal, você vai usar a autoridade que Jesus entregou para você. Amém? Então presta atenção nas manifestações. Eu sempre recomendo, irmãos, na hora da libertação, não ore em línguas estranhas. Amém? Língua estranha é para edificação ou para profetizar, se tiver intérprete. Na hora da libertação, você pode ficar meia hora ali, ó, balalá, 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 balalá. O demônio não vai entender, você não vai entender, ninguém vai entender nada. Porque ela é para te edificar. Agora, eu não estou expulsando demônio, mas eu estou ali na intercessão. Pode. Na intercessão você pode, que você está se fortalecendo espiritualmente. Mas na hora de expulsar, dê comandos claros. E outra, não vamos ficar entrevistando demônio, tá, gente? Se o demônio quiser dar entrevista, ele que contrate a cruzada dele. Na nossa, não. Amém? Negócio de: quem tu é? Qual o teu nome? O que é que você veio fazer? A gente sabe que o diabo é mentiroso. Ele vai dizer: eu sou o diabo, vim matar, roubar e destruir. A gente sabe disso. Então não fique entrevistando demônios. E se chegar algum demônio falante lá dentro, ou na sua igreja mesmo, o que eu faço, irmão? O demônio chegou lá falando, bababá, o que eu faço? Manda ele calar a boca em nome de Jesus. Fala: fecha a tua boca em nome de Jesus. Eu te proíbo de falar. Se é demônio, ele vai obedecer. Irmão, e se o demônio é violento? Perca as tuas forças em nome de Jesus. Pronto. Não vai fazer mal nenhum para ninguém. Amém? Irmãos, eu estou compartilhando experiência de alguns anos fazendo libertação. Estou te dando aí umas dicas boas, viu? Mas o que vale é o discernimento espiritual na hora que você estiver trabalhando, amém? Não vai também pegar o que eu estou ensinando aqui e dizer: olha, isso aqui é uma regra que eu tenho que seguir fielmente. Isso são apenas algumas experiências que nós temos trabalhando na área de libertação, tá? Outra coisa, está expulsando o demônio de uma pessoa. É muito normal que a pessoa desmaie durante a libertação. Quem já fez libertação sabe disso. Você está orando, um pouco a pessoa apaga. Aí o irmão continua gritando lá no ouvido: sai demônio, 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 demônio. Aí a pessoa abre os olhos e ela começa a tampar os ouvidos. Aí o irmão diz assim: diabo, para de tampar os ouvidos, diabo, que eu estou falando contigo. Gente, não é o diabo, tá? É porque a pessoa nem sabe que ela foi parar dentro de uma tenda de libertação. Aí ela estava lá, ela não sabia que ela estava endemoniada. O demônio sai, a pessoa vê aquele movimento de gente, aquele barulho, ela fica com vergonha. A tendência dela é ficar quietinha, tipo, vou ficar quietinha aqui até o pessoal parar de fazer barulho, daí eu falo. E aí quando ela abre os olhos, está lá o irmão gritando na mais alta voz. Tem gente que tem uma voz bem alta, né? Se você aguenta alguém gritando no seu ouvido, dói, não dói? Qual é a tendência natural se alguém gritar no seu ouvido? Tampar o ouvido. Não é o diabo tampando para ela não ouvir, gente.
Você tem que ter discernimento. Aí o que que eu faço para mim saber? Eu peço para Deus, Senhor, me traga a consciência dessa pessoa. Faz isso. Pede para chamar a consciência. Se você conhece a pessoa que está sendo atendida, Senhor, eu quero a consciência de fulano, de fulana. Amém? Se você puder, anote isso, viu? Que vai precisar. Amém? Não fica gritando com a pessoa lá desmaiada, não. Espera ela voltar a si. Aí, voltou a si, pergunta o nome. Sabe? Vê se ela checa se ela está bem, direitinho. Outra coisa que eu quero recomendar para os irmãos. Toma cuidado na hora de orar com alguém que está bêbado. Por quê? Porque a pessoa quando está com efeito de drogas, entorpecentes, remédio pesado, ela não tem defesa mental, raciocínio. E ela precisa raciocinar para entender o que está acontecendo e começar a receber um aconselhamento. Às vezes as pessoas ficam 2 horas lá na tenda, insistindo com um bêbado. Que uma hora é o bêbado falando, outra hora é o demônio falando, daí ninguém sabe mais o que está, vira uma bagunça. Aí, é o demônio que é muito forte. Não, ele simplesmente está sem capacidade de racionalizar. Então espera. Às vezes chega um bêbado, eu deixo ele sentadinho lá no canto da tenda. Quando passar um pouco da ressaca dele, aí irmão, conversa com ele ali, vê como é que está a vida dele, aí sim. Então evita isso. Amém? São dicas para ajudar você. Você não fazer igual eu já fiz muitas vezes. Uma vez eu estava expulsando demônio de um cara e não era demônio. O cara estava sob o efeito de abstinência de droga. Aí eu chamei 3 irmãos, falei, pode ser que, era no início da minha caminhada com Cristo, falei, pode ser que eu esteja com algum defeito. Não está funcionando. Chamei um outro irmão experiente, orou também, nada aconteceu. Eu digo, 2 com defeito, chama mais um. 3 com defeito, não, tem alguma coisa errada. Aí, irmãos, a gente pediu discernimento. E o irmão falou, olha, eu acho que ele está com abstinência de droga. E era isso mesmo. Amém? Então, discernimento é o mais importante nesse ministério, tá? Amém, irmãos? Chamou a consciência, análise corporal. Outra coisa, muitas vezes, na hora da libertação, tem gente que aprontou bastante. E aí ela diz, eu preciso achar um bode expiatório para os meus erros. Aí na hora de orar por pessoas endemoniadas, ela vai lá e simula que está endemoniada. Chega gritando, tocando terror lá dentro, parecendo um endemoniado. Mas não é demônio. Eu chamo de carmônio. Que é a carne com demônio, entendeu? Às vezes você vê uma mocinha chegando com carmônio na tenda, como é que você identifica sem o discernimento espiritual? Chega ajeitando a roupa, ajeitando o cabelo. Na hora de cair no chão, bota a mão e se segura direitinho. Entendeu? Não é demônio. Aí é a carne da pessoa. Aí você vai lá e dá um conselho para essa pessoa, para não brincar com as coisas do maligno. Amém? Então fique esperto. Se você falou em nome de Jesus e nada aconteceu, é carne, não é demônio não. Porque no nome de Jesus, todos os demônios têm que se sujeitar. Amém? Amém, igreja? Está ficando bem claro? Então vamos voltar lá para expulsar o demônio na tenda. Depois que você seguiu tudo isso, expulsou o demônio, leva a pessoa para o atendimento no aconselhamento. Nós vamos estar com a nossa equipe lá na tenda de libertação para te ajudar, para te aconselhar, tá bom? Entenda uma coisa, não tem ninguém profissional aqui, tá, gente? Não existe profissional em ministério, tá? Não é porque a gente expulsou mais demônio ou menos demônio, não. Todo mundo está sempre aprendendo. Então lá na tenda é local, é uma escola de aprendizado, tá bom? Ah, eu não tenho experiência, quero aprender. Venha para a tenda, nós vamos ter paciência com você. Porque depois que a gente for embora da sua cidade, a gente quer que Deus continue usando a sua vida, amém? Esse é o nosso objetivo, que você continue dando fruto. Para que você venha fortalecer lá o ministério da tua igreja, sabe? Coisa boa, né, pastor? Quando a gente tem um monte de gente para ajudar, né? Aí não é tudo tem que ser o pastor para resolver sozinho. Aí o pastor não dorme, o pastor não descansa, não tem madrugada, não tem noite, porque tudo é coisa, chama o pastor. Mas se a igreja tiver
sabe, entendendo a identidade, a autoridade que ela tem, irmãos, vocês vão fazer grandes coisas aqui nessa região, amém? Aconselhamento, irmãos, sempre trate a questão de salvação. Todo mundo que se aconselhar, insista na salvação. Ah, mas já é crente, está indo na igreja. Às vezes tem gente que vai na igreja e não é crente, nunca entregou a vida para Jesus. Então, ofereça Jesus primeiro, amém? Então vamos lá, primeira regra, oferecer Jesus. Vamos lá, repete comigo, primeira regra, ofereça Jesus. Depois, confissão de pecados. Veja se a pessoa tem vínculos espirituais, tipo, a pessoa se meteu no ocultismo no passado, foi consagrada a alguma entidade, participou de alguma religião dessas com ocultismo. Ela tem que cancelar, confessar, dizendo, olha, eu não faço mais parte disso, eu não tenho mais aliança nenhuma. Adoração de imagem, pessoas, um emprego, uma outra pessoa. Problema familiar de relacionamento, ajuda a pessoa a perdoar. A maioria dos casos de pessoas está relacionada a mágoa, rancor e falta de perdão. Seja enfermidade, qualquer coisa, está sempre relacionado com esses problemas. Trabalha a pessoa, leva ela a perdoar, liberar perdão, tá? Problemas de sexualidade, sempre trazendo perdão, renúncia e confronto. Amém? E depois que você fizer tudo isso, anota o nome e telefone e você vai levar para a sua igreja, para ser um crente dando fruto lá junto com você, amém? Sempre nós estamos fazendo isso em busca de trazer pessoas para Jesus. E o lugar onde elas vão aprender a andar com Jesus é onde? Na sua igreja, amém? Então, se a sua igreja mandar bastante pessoa para trabalhar na cruzada, se mandar 100 pessoas na sua igreja, e cada um dos 100 ganhar uma alma para Jesus, já vai ter um culto com 200 pessoas no próximo domingo. Então, presta atenção nisso, igreja. Amém? Agora que a gente já passou tudo, essas informações para você, é tempo de ser livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, amém? Então vamos se colocar de pé, em nome de Jesus? Esse agora é o momento mais importante dessa noite. É o momento em que o Senhor vai se revelar agora, nas nossas vidas. Jesus veio aqui para salvar, curar e libertar, amém? E eu pergunto para você, quantos querem ser livres aqui nessa noite? Amém? E é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite, nós vamos fazer uma oração para que a gente seja livre de fato. Então você que está enfrentando problemas na sua vida, eu estou com problema no casamento, eu tenho problema nos relacionamentos, eu estou tendo problema com a minha sexualidade, eu estou tendo problema com a minha mãe, com o meu pai, coisas que eu não consigo resolver, enfermidade que não cura, sabe? Esses problemas que você não consegue achar a causa, e você já orou e nada aconteceu. Jesus não quer que você carregue esses problemas. Jesus quer que você seja livre nessa noite. Então eu quero convidar você, igreja do Senhor, a igreja que sabe que Jesus quer você livre, pleno, cheio da presença. Eu vou convidar vocês para virem aqui à frente, aqui agora, só os que precisam de libertação, venham aqui à frente. Você que precisa de oração, nós vamos orar por você com a nossa equipe agora. Todos aqueles que precisam de libertação, venham aqui para frente, por gentileza. Todo mundo que precisa de libertação nessa noite. Essa noite Deus preparou para você. Porque Deus quer que a sua igreja seja cada vez mais fortalecida. Deus quer que a igreja dele frutifique ainda mais. E você que precisa de libertação, você vai vir aqui nessa noite. E você vai ser liberto. Pessoal, vou pedir para tirar essas fileiras de cadeiras aqui da frente, por gentileza, para dar mais espaço para as pessoas. Afasta elas para trás, por gentileza. Pode vir mais para frente, gente. Essa noite Deus preparou para você, amém? Essa é a noite de virar a chave na sua vida. Deus vai fazer grandes coisas aqui nessa noite. Vai ter gente sendo liberta, vai ter gente sendo curada, vai ter gente sendo transformada aqui pelo poder de Deus. Sabe aquela coisa que você
poxa, nada muda na minha vida, parece que tem uma coisa me atrapalhando sempre, hoje vai sair da sua vida, amém? Porque Jesus te ama. Jesus marcou esse encontro com você aqui nessa noite. Vamos lá que a gente já está encerrando. E vamos encerrar isso da melhor maneira. Todo mundo voltando para casa leve, cheio da presença de Deus, amém? Pessoal, vamos abrir mais espaço ali atrás para o pessoal? Se tiver mais gente, pode vir. Jesus vai fazer uma obra maravilhosa aqui nessa noite. Pode se achegar. Durante esse momento, nós vamos pedir para a nossa equipe desligar o sistema de filmagem, tá? E eu vou pedir para todos aqui presentes que, por favor, não filme.